Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu comecei aqui um pouco mais cedo porque, sinceramente, vou falar para vocês que eu estou muito empolgado em conversar com a Carmen. Acho que eu vou colocar o fone de ouvido aqui, se vocês não estiverem escutando bem. Aí, se estiver escutando bem, vocês me avisam e falam comigo. E eu quis entrar mais cedo aqui para poder a gente já esperar ela. Eu estou bastante ansioso para poder bater esse papo. O tema é interessante, mas a pessoa da Carmen, né, ela é o trabalho muito bonito, um trabalho muito bem feito. E gosto muito dela, admiro bastante o trabalho que ela vem fazendo. Então, estou bastante interessado em conversar. São coisas novas, né? São coisas diferentes. A gente não está ainda acostumado, né, com essa questão da marca. É uma coisa que está muito enraizado na nossa cultura, né? Quem faz pecuária, né, vê que isso está muito, e não é só na cultura brasileira, né? A gente vê nos outros países, na Austrália, nos próprios Estados Unidos, né? A gente está vendo até a série Yellowstone, que eles estão usando marcar até o pessoal, que dirá os animais, né? Então aquilo é uma coisa que tá muito na cultura nossa, né? Então é um negócio bastante diferente e realmente é uma evolução, e a gente tem que acompanhar essas evoluções. Eu vejo isso como uma exigência, né, dos nossos clientes. Então eu vejo dessa maneira, e realmente a gente tem que estar sempre fazendo o produto, né, espelhando nos nossos clientes, focado neles, focado para poder a gente melhorar o nosso mercado, melhorar as nossas vendas. Parece que a Carmen entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí, Carmen, tudo bem? Que prazer, Mauro Lúcio, falar com você. O prazer é todo nosso. Eu e uma turma aqui já estamos aqui, já tem uns 10 minutos só Não esperando acredito, todo não mundo. Oh, todo mundo. acredito. Não é Ixi, possível, Mauro Lúcio. não, a gente queria ter aqui até tapete vermelho para poder estender para você. Como ainda não colocaram essa tecnologia aqui no Instagram, então aí a gente ficou aqui reunido na sala, só te esperando. Você é a nossa estrela, você que é a Que popstar. que é E isso, Mauro Lúcio? Eu que estou muito feliz de falar com você. nada, Tô vendo que você está na cidade, que você não está na é, fazenda, mas você não, está de hoje eu tô. chapéu, né? Com certeza, porque senão ninguém me conhecia, né? E achar que era outra pessoa que eu tinha mandado para falar com você. Aí eu falei, não, vou pelo menos tá de chapéu para poder falar. Aí a gente ia para a fazenda, mas aproveitando para poder passar o feriado por aqui na cidade. Uai, bom demais. Eu tô aqui na fazenda, cheguei essa semana, achando que eu ia É, trazer chuva, mas não trouxe, não. pois é, mas eu sempre morrendo de inveja, e mais uma vez é por você estar na fazenda e eu estar na cidade. Mas eu venho acompanhando essa semana a desmama, eu trabalho muito bonito. E, na verdade, o meu olhar ele é diferente, né? Eu fico doido para poder ver aqueles bezerros, aquela qualidade, aquilo tudo. Fico doido para ver aquilo no pasto, para poder ficar ganhando peso. Imagina eles Esse aí é, no seu pasto no Pará, hein, pois é, Mauro? esse é o olhar de quem é engordador de boi, né? Então, já vê, já enxerga só aquilo.
enxerga só carne, né? Mas você está de parabéns, o gado muito, muito bom. O resto nem precisa de falar, questão de manejo, questão de que vem trabalhando, isso aí não tem nem o que falar. Mas é um gado de muita qualidade e a gente vê que a bezerrada tá muito bonita. Então o trabalho tá bem feito. Ah, Esses muito dias você obrigada, postou alguns Mauro. pastos lá para poder fazer inveja, né? Estava só fazendo inveja, mostrando alguns capins muito bonitos. E, e eu gostei de ver. Mas, bom, Carmen, na verdade, o tema que nos traz, né, que para poder a gente bater um papo, conversar bastante, eu acho que é uma coisa bastante nova, né, e bem diferente, né, para nós. Eu estava até conversando antes de você entrar, conversando com o pessoal, falando sobre a marca, que é uma coisa cultural e não é nem assim no Brasil, né? É uma coisa cultural na pecuária. A pecuária da Austrália é desse jeito, nos Estados Unidos, e até comentei, né, aqui que os Estados Unidos, na série agora, do Yellowstone, até o povo está sendo marcado, né? Que dirá os animais. Nossa, que loucura, né? Então a gente vê que isso é uma coisa muito forte, né? E aí quando a gente mexe com cultura, geralmente qualquer coisa que a gente faz para poder tirar as pessoas daquela que é famosa zona de conforto, né? Toda hora que você tira essas pessoas de lá, eles acham ruim, né? Então, isso é do ser humano, né? Ele sempre acha ruim. Mas quando você vai mexer em uma coisa que realmente está na cultura, está enraizada lá, então aí as pessoas elas reclamam muito mais. Mas eu acho que isso é avanço, né? Eu acho que isso é progresso, e eu entendo, a minha visão é de que isso são coisas, né, que os nossos clientes eles vêm demandando ao longo do tempo, vem existindo uma mudança, né? As pessoas estão enxergando os animais, né? Estão vendo os animais com outro olhar, né? Tem um olhar especial, tem gente hoje para cuidar muito mais disso, né? E eu acho que isso é uma evolução e eu acho que a gente tem que ir adequando, né, e melhorando para poder fazer aquilo que o cliente quer. Então, essa é a minha posição, não sei se é por aí que você pensa, mas aí o que eu queria que você falasse para nós quais são os passos que você tá tomando, quais são as iniciativas, o que você vem fazendo nesse sentido, né, que você tem pregado aí sobre a retirada da marca Fogo. Bom, Mauro, eu concordo com tudo que você falou. Vocês estão me ouvindo bem? E eu estou escutando, para mim Ai, está ótimo. então tá ótimo. Concordo com todo o seu posicionamento. Eu acho que a gente vive hoje num mundo de muita transformação, um mundo em que a sociedade nos pressiona para isso, com todas essas boas práticas de produção. E essa história da marca Fogo, ela é muito cultural. Ela é desde a época do Egito, se a gente pensar. Não só nos animais, mas como nos humanos. Os humanos eram marcados a fogo. Então, realmente é algo está muito enraizado na cultura humana. Agora, se a gente pensar a nível mundial, existe já uma mudança mundial para essas transformações da marca. Se a gente falar aí, olha, Reino Unido, né, Inglaterra, proibiu essa prática em 2007. Canadá, em 2008, até estou olhando aqui as minhas anotações, não marca mais a brucelose no gado PO. Nova Zelândia, 2012, o Sistema Nacional de Identificação dos Bovinos utiliza os brincos eletrônicos. A Associação Canadense dos Angus, eles fazem todos os registros genealógicos com brinco eletrônico. A União Europeia é proibido. Os Estados Unidos, desde o ano passado, não é mais obrigatório a marca Fogo, tanto dos animais como identificação, como também a marca da brucelose. Então, existe já esse movimento.
porque tem muitas pesquisas mundialmente que foram comprovadas que existe todo um processo inflamatório, que o animal tem uma queimadura mesmo, de segundo a terceiro grau, que existe essa construção de um novo colágeno, o animal sente dor, são 8 semanas de dor. E tem um outro desafio aí, não é fácil marcar fogo, a marcação em si é difícil. Até saiu uma matéria agora na DBO, saiu esse artigo nessa última revista, contando de uma pesquisa que o professor Matheus fez, o grupo ético fez aqui, e ele fala justamente isso. Ele fala que tem duas coisas muito legais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, em termos de eficiência de leitura, tá? Vamos lá. Eles fizeram essa pesquisa aqui na Orvalho das Flores, e qual que era? Eles iam anotando, o vaqueiro, ele ia cantando para o vaqueiro ele ia cantando para o outro funcionário o número da vaca, da fogo ainda na fogo, do início, que foi 2000, e a gente parou de marcar fogo em 2016. Então a gente fez, para a gente ver qual que era o número de erros. Então a gente fez isso com a marca fogo, com o brinco de manejo e com o brinco eletrônico. Com a marca fogo, o número de erros foi em 17,5%, quase 18%. Isso porque estava com o capataz daqui, que conhece o gado, que foi ele que marcou o gado. O número do brinco visual ficou em 9,5%, muito mais baixo. E claro que do bottom eletrônico é 0, porque ele vai direto para o sistema. Então a gente elimina esse erro. Eu achei muito interessante o resultado disso. E uma outra pesquisa que foi feita, e foi na fazenda do Frederico, meu marido, a necessidade de remarcação. Deu 83% a necessidade de remarcação. Com pessoas muito boas fazendo. Por quê? Foi utilizado aquela câmera termográfica. E como são muitas marcas da BCZ, são 8 marcas, 4 letras e 4 números de todo o registro genealógico. Então, quando eles iam marcar, eles não conseguiam colocar todas as marcas de uma vez. Então, eles tinham que refazer. Então, é um processo tão complicado tudo isso. E o que eu achei mais interessante também dessa pesquisa é o nível de ruído. Porque existe o nível de ruído emitido pelo... eles chamam de... o botijão, né? Como é que a gente chama aquilo? Do gás lá, do fogareiro, né? Do fogareiro. O fogareiro, exatamente. Os níveis subiram de 26 para 56 quando ele foi aceso e chegaram a 85. Ou seja, ultrapassou o limite, que é o limite humano, do ouvido humano, do bem-estar, que são 80 decibéis, né? Que eles chamam de decibéis. Então, assim, eu estou contando de pesquisas que foram feitas aqui, dentro do Brasil, falando um pouco de bem-estar humano também. A fogo é uma marca muito difícil de ser feita, ela não é eficiente, então aqui comprova que ela não tem eficiência. A gente vê muitos animais, não só com todo esse processo inflamatório, quando a gente vê também machucados, porque tem muita gente que marca com chuva, com sol, não importa a temperatura. E o grande intuito desse projeto que a gente começou, aqui a gente parou de marcar fogo desde 2016, o professor Matheus foi um grande incentivador e foi uma grande mudança. Eu acho que a nível de gestão foi uma mudança radical, justamente pela gente não ter que cantar esses números no curral, ficar aquela coisa 80, 90 raso, aí o outro anotar 80, 91. E assim, foi uma eficiência muito grande na gestão, ter um programa, um software, e esse brinco eletrônico já enviar esses dados.
essa história do ruído fez muita diferença. Para mim, me incomodava demais essa história do fogareiro. Muito. Também me incomoda muito. Mas muito. Aquele fogareiro o tempo todo. A rapidez nos manejos, rapidez no sentido não... a rapidez de eficiência, sabe, Mauro? Isso. E eu acredito muito no trabalho bem feito. Então, há 2 anos atrás, a gente começou esse projeto do redução da marca fogo, que é justamente... Então, esse projeto ele veio como um aliado. Eu acho que o Mauro está falhando aqui. Está me ouvindo, Mauro? Agora, parou, não, né? Agora Cortou. Agora estou. Andou tendo... Falhou um pouquinho, mas agora eu estou entendendo, estou te escutando. E esse projeto ele começou como iniciativa... Pode falar. Não, pode falar. Eu empolgo. Quando eu vou falar desse projeto, eu fico muito também empolgada para falar desse projeto. Eu adoro esse projeto. Eu acho que esse projeto ele é necessário dentro da pecuária nacional, da pecuária moderna, da pecuária que a gente exerce. Ele é fundamental. E a gente justamente, Mauro, a gente chama ele de redução da marca fogo, que é justamente para criar esse contato com o produtor, para falar essa língua, que não é para parar todas as marcas, mas justamente criar essa oportunidade de diálogo com o produtor rural, dizendo que ele pode diminuir. Tem associações que exigem aí 16 marcas. Tem muita vaca que parece uma planilha de Excel. Todo ano que ela pare, marcam a vaca, marca um B de descarte no cupim da vaca, marca o nome do touro quando ela pare. É muita informação no couro da vaca, sem falar também desses aspectos do couro, quanto o nosso couro nacional tem sido sabotado. Isso. E o que a gente escuta muito quando a gente está falando desse projeto é muito pecuarista dizendo: mas o frigorífico não me paga nada pelo couro. O que vocês estão falando de couro? Gente, nós estamos pensando muito além. Isso vai muito além de pensar no couro. O couro brasileiro tem sido super boicotado, justamente pelas práticas. Né? Teve uma ONG internacional que fez um apelo em 2010 mostrando um bezerrinho sendo marcado na face, não era da brucelose, era na face mesiano, um vaqueiro pisando na cabeça dele e falando: olha o couro que as montadoras de veículos estão usando, é o couro brasileiro, é o couro dos maus tratos. Então esse é o mundo que a gente vive. Isso. Esse é o mundo que a gente vive. A gente não pode negar esse mundo que a gente vive. Então, quando a gente começou esse projeto da redução da marca fogo, que o ano passado, inclusive, foi introduzido isso em 4 fazendas no Brasil. Então, essas equipes foram treinadas para o furo da orelha no bezerro recém-nascido. É claro que existem vários sistemas de produção para os animais em confinamento, que recebem também não sei quantas marcas. Como fazer isso? Qual que é o processo de tudo isso? Porque existe o brinco eletrônico, existe o brinco de identificação, existe a tatuagem como marca permanente. Mas, por exemplo, você falou nenhuma aqui que eu até não tinha, na minha listagem de perguntas, eu não tinha colocado, mas a BCZ, por exemplo, como que ela está recebendo isso? Porque realmente você falou e tem muita marca mesmo no gado PO, né? 4 letras Muita marca. E 4 números, né? Então tem bastante, fora o caranguejo, fora a brucelose. E as associações também estão engajadas para poder diminuir? Mauro, agora até de cabeça eu não estou com esse dado, mas tiveram algumas associações que retiraram a obrigatoriedade da marca. Em 2019, eu e o professor Matheus, a gente teve na BCZ, com toda a diretoria da BCZ, nem existia ainda o projeto Redução da Marca Fogo, mas a gente teve
como um exemplo de uma produção que já estava acontecendo sem a marca Fogo, e ele com toda essa parte teórica das pesquisas, mostrando para a BCZ que existe no mundo já, como a gente contou aí do Canadá, a Associação de Angus, que faz todos esses registros via brinco eletrônico, e mostrando um pouco da tendência mundial. Então, a gente teve essa conversa com toda a diretoria. Eles escutaram e falaram que iam estudar. Eu acho que também deve existir uma pressão dos próprios produtores, dos associados, né, para que isso aconteça, porque senão eu acho que isso não vai acontecer. Mas o que eu percebo é que antes, quando eu falava disso, parei de marcar Fogo lá em 2016, não faz tanto tempo, as pessoas não se interessavam tanto. Hoje, muita gente pergunta sobre o projeto. Hoje eu recebo muita mensagem no direct do meu Instagram, muitas pessoas falando como eu participo desse projeto, como eu faço isso, como eu faço o furo da orelha, qual é o melhor brinco. Então as pessoas elas estão interessadas. Muitas moças, muitas mulheres também perguntando: Carmen, eu não quero mais marcar o gado a fogo, mas eu tenho roubo. Não tem problema, você tem roubo, você pode permanecer com a marca da fazenda. Se isso é importante, se você está numa região que você não se sente seguro, mas tem outras marcas que podem ser retiradas. Assim, para mim, né, eu retirei, eu parei com a marca Fogo, mas o meu processo, né, é um processo de recria e engorda. No início, eu trabalho com rastreabilidade no sentido de ter um controle dos animais dentro da minha fazenda. Sabe a origem, né? Eu sei de onde eles vieram e acompanho. Então, eu faço isso desde 2002. E antes comecei no ferro, mas eu tive muito problema, porque esse trabalho de cantar o número, ele já é exaustivo, ele induz a muito erro, e quando é por marca a fogo, às vezes borra muito. E com o tempo, aqueles números as pessoas vão confundindo muito. Então, se já existe o erro, você lendo o brinco, né? Porque às vezes você lê um número, canta outro, você canta um número, a pessoa digita outro. Então, e principalmente quando vai chegando mais para o final do dia, né? Aí que as pessoas estão mais cansadas, né? Com certeza. Então aí você tem um número de erro muito grande. Mas além disso, você tem que, com o tempo, a marca a fogo ela fica ruim, você não consegue enxergar. Então, esse modelo aí eu já parei há muito tempo, desde 2011, ou 2010 ou 2011, eu já passei para o eletrônico, porque aí realmente acabaram os problemas, aí aboli a marca de número, né, de queimar para números, e agora, nos últimos 2 anos, aí eu aboli até a marca da fazenda também, mas para mim, como eu compro os animais, aí todos os meus animais são cadastrados, então tem o brinco, tem o chip eletrônico. A minha fazenda também, eu estou assim, em um lugar longe, eu não tenho vizinhança, eu não tenho nem vizinho de cerca, né? Eu não tenho. Então, assim, é muito tranquilo para mim. Aí uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como você mexe com vaca, né? Então você tem os bezerros, e os bezerros sempre a gente tem, normalmente a gente marca o que acontece aqui, na cara marca o ano e na pá marca o mês. Então, isso acho que 80% das marcações de bezerro é esse modelo. É o mês na pá e o ano na cara. E então, essas pessoas, para poder desmamar, para poder fazer tudo, eles têm aquela parte. Então, eu queria saber como que você faz, né? Já que você já não usa a marca Fogo para isso, como que você faz o mês e o ano desses animais?
A gente faz da seguinte forma, Mauro. O mês a gente põe um bottom eletrônico colorido. Uhum. Então, cada mês tem uma cor. Julho é rosa, agosto é azul, setembro é vermelho e assim por diante. Então, quando eu vou no pasto, eu vejo que os bezerros estão todos de rosa, eu já sei, essa bezerrada é carimbo 7. Quando eu sei que, por exemplo, está todo mundo com verde, eu sei essa bezerrada aqui é carimbo 3, que é de março. Certo. Então, o carimbo me orienta pela cor do brinco. É a forma que a gente faz. O processo de identificação, só para contar um pouco para vocês como funciona, é assim, os bezerros nascem, a gente faz o primeiro manejo, que é a cura do umbigo, e o vermífugo, a massagem. No segundo manejo, quando o bezerro... E a gente põe um colar, né? O colar que serve como identificação para saber quem que é a mãe dele. Um colar com número aleatório. Colar número 500. A gente anota lá. Olha, o bezerro com colar 500 não é o número do bezerro, é o colar. É filho da vaca 1000. Depois de 2 dias, o bezerro, entre 3 a 5 dias, a gente faz o segundo manejo. Nesse segundo manejo, a gente aparta os bezerros das vacas. E para não ter que ficar laçando o bezerro, a gente já sabe quem que é filho de quem, porque estava lá anotado. E daí a gente faz a tatuagem, tudo com muita calma, com organização. Aí a gente faz os furos da orelha. Aqui a gente faz 3, porque são 2 brincos de identificação e um de mosca. E como marca permanente, a gente tem a tatuagem. Então, a gente faz esses furos. Esses animais, a gente não põe o brinco na hora, porque o animal, quando ele é muito jovem, ele não consegue, ele não tem esse processo de cicatrização fácil. Então, é muito fácil, bicheira, parasita, tudo isso é muito fácil de acontecer. Só um instante, esse brinco você só põe na desmama? Não, a gente põe depois de 30, 40 dias, mais ou menos. Tá. A gente aproveita um manejo de ATF, aí a gente brinca e a nossa referência é a tatuagem. Certo. E a orelha já tá, o furo já tá bem seco. E daí não dá, é o que eu falo, o serviço bem feito a gente faz uma vez. Isso. Não troncha a orelha, não bicha a orelha. E o brinco, ele não tem... Hoje em dia tem brincos bem melhores, mas ele não dá muito espaço para a orelha cicatrizar, né? Então, justamente por isso que não cicatriza em bezerro pequeno, né? Em bezerro recém-nascido. Esses 40 dias são fundamentais para que tenha uma boa cicatrização. Então, daí que a gente põe o brinco definitivo. A gente põe o bottom e o brinco definitivo. Tá. Deixa eu te falar, e o ano aí, o ano aí já não tem como ter. O ano não tem. O Frederico, ele pôs, eu não coloquei, porque eu não vejo necessidade de ver o ano das minhas matrizes a pasto, porque eu tenho controle delas. Por exemplo, eu sei, essa aqui é a novilhada. Assim, vício de quem engorda boi, né? Então, o vício de quem engorda boi, e eu já, quando você tem a idade, né? Então, você começa a ver a idade ali, e aí você começa a ver o peso, né? Então, se o peso está... Eu consigo saber quantos meses aquele animal tem e qual foi o peso, né? Mas isso, assim, isso eu olho muito na fazenda dos outros, até para poder ver, porque o grosso das pessoas, como eles não pesam boi, né, eu já tenho cansado de ver isso, e eles falam, meu gado ganha 500 gramas, 500 e pouco. E aí, quando você vai lá e vê a idade e vê o peso, aí aquilo não bate, né? Então... é uma maneira fácil. Mas, Mauro, tem uma maneira fácil de ver isso. O Frederico, meu marido, ele também está nesse projeto, ele também parou de marcar fogo. Até as pessoas estão perguntando, eu vi algumas perguntas aqui.
Eu não marco mais a fogo. Como o Mauro Lúcio, eu também não marco nem a marca da fazenda, porque eu conheço meus vizinhos. O brinco aqui tem a marca da Orvalho. Estou numa região que eu confio. Mas o que dá para fazer é no macho do brinco, colocar o mês e o ano. O Frederico faz isso. Ele põe o mês e o ano de nascimento. E ele não põe o bottom colorido, ele põe o bottom amarelo. Eu gosto de colocar colorido. Primeiro, porque eu gosto de tudo colorido. Porque traz alegria. E segundo, que quando começa aquela bagunça de bezerro entre. Carnaval. Não, carnaval eu não sou tão animada para carnaval, mas quando entrevera um lote no outro, a gente já percebe, puxa, aqui deu alguma confusão, né? Aquele bottom é de uma cor, aquele de outra cor. Então, eu acho que é uma forma muito fácil, eu sou muito visual. Então, para mim é importante ter essas diferenças de cores. Mesmo que às vezes eu faça um pouco de confusão, eu gosto de ter esses bottoms coloridos. Eu acho interessante e não tem diferença de preço, né? Não tem diferença de preço. Não tem diferença de preço, então não tem diferença de preço. Eu achei bem interessante. Eu vi durante essa semana, né? Você mostrar isso e você falar sobre isso, sobre as cores, né? Eu vi essa semana, só perguntei aqui mesmo para poder a gente levar a informação para as pessoas. E as pessoas estão perguntando o que é um machinho. Eu vou ver até se eu tenho depois uma cartela de brinco aqui. Pois é muito bom fazer contigo, porque você está lendo tudo e vendo tudo. Eu não sei nada. Eu não sei nem quem entrou. Eu vou arranjar aqui uma cartela para depois. O machinho é aquele que vai atrás, é como se fosse a rosquinha do brinco. É aquele que vai atrás. Ele pode ser tanto só para firmar o brinco, como também um outro brinco atrás com essas informações. No eletrônico, né, eu reutilizo muito. Então, geralmente, eu sou comprador muito desses machinhos, porque dá para reutilizar. Geralmente, pelo menos, no mínimo 2 vezes eu consigo. Mas o pessoal de engorda ou reutiliza muito, né, Mauro? Isso, E aí você não reutiliza. O seu já, quando você vende, vai embora vai embora, porque você vende bezerro, né? Eu vendo bezerro, vai embora com o bezerro. Tá vendo? O meu cliente ainda pega o bezerro manso, bom, com brinco e sem marca. Olha que coisa boa. Pois eu acho que eu vou ter que trazer você e o Frederico para serem fazendeiros aqui no Pará. Olha, de tanto que a gente gostou daí, eu tô achando que é uma boa ideia, viu? Pois hoje a gente tem, só não vou deixar o Altair começar a comprar no meu lugar. Você é meu concorrente. O Altair é perigo, hein? Você corre esse risco, Mauro. A promessa é trazer vocês para cá, mas para poder fornecer para mim, já não para ele dar. Ele não vai ter o direito de compra. Mas eu digo porque a gente, hoje no Pará, a gente está sendo muito pressionado. Aqui, os frigoríficos têm que monitorar a compra. Então, a originização, né? E isso quando eu vou vender para o frigorífico ele tem que me monitorar. Ele entra para poder ver se eu não tenho desmatamento, se eu não tenho trabalho escravo, se eu não tenho sobreposição em terra indígena, em unidade de conservação. Então, ele tem que fazer esse checklist dos meus animais. E não pode ter desmatamento, né, posterior a 2008. E isso vai até muito além, porque é o seguinte, eu não posso, se a minha propriedade, vamos supor que se eu tiver qualquer propriedade do Pará, se a pessoa tiver 5.000 hectares de pasto, né? E se ele tiver aqui chama PRODES, né? Não é aqui que aqui chama, que é uma ferramenta que o INPE usa para poder ver sobre desmatamento. Então, se tiver um desmatamento de 7 hectares, aí você está com a área de 5.000 embargada. Isso então, pega a área total. Pega a área total. O embargo é da área total. Então, aí o frigorífico não pode te comprar esses animais.
né? Então, a gente... E agora, então, o frigorífico, até hoje, isso acontece desde 2010 aqui no Pará. 2009 foi o TAC da carne e, a partir disso aí, começou a ter esse monitoramento. Todas as indústrias te monitoram para poder comprar. Só que isso aí é o monitoramento que eles chamam do direto, né? Que é o direto, é o meu animal direto para o frigorífico. E agora tem uma campanha muito forte, muito grande, e várias indústrias já se comprometeram até em 2025 a fazer, então, o monitoramento do indireto. O que é isso? Eu tenho que monitorar de quem eu compro. Então, de quem eu compro, eu tenho que saber a origem. Então, aí, por isso que eu estou te falando dos seus animais, muito bom, porque tem a origem garantida e já vem, né, com o histórico de rastreabilidade, porque creio eu, que se a gente já está andando aí para essa questão, né, não só de marca-fogo, mas algumas outras coisas, mas essa questão também da rastreabilidade vai ser, em breve também vai ser uma questão que eu acho que a sociedade, né, os nossos clientes, eles vão começar a cobrar isso aí também. Eu Né? também acho. Eu Então, acho, Mauro, que existe um trauma no produtor rural grande com a história de 2002, quando foi obrigatório a rastreabilidade em todo o rebanho, e foi uma coisa isso. muito rápida. Foi logo quando eu vim para a fazenda, e foi muito rápido. Então, tronchava a orelha de todos os animais, porque ninguém sabia como fazer. O pessoal já furava a orelha, ainda fazem muito isso, né? Com o próprio Isso. aplicador do brinco, punha na ponta da orelha, punha aqui É, bem, punha na nervura, punha em tudo quanto é canto, e eu acho que isso criou um trauma. Então, por isso que eu acho que é muito importante esse processo educativo e de informação, educativo mesmo, informativo, para explicar que é possível fazer outras formas de identificação, inclusive com esses benefícios que você acabou de citar, que são essenciais e que caminha uhum. para isso mesmo. Eu acho que caminha. E eu hoje, sinceramente, por exemplo, no meu trabalho, né, da maneira que eu faço, eu não consigo mais trabalhar sem essa rastreabilidade, né, sem eu saber de cada animal, para poder saber o que ele vem produzindo e quais são os manejos, o que veio, porque eu peso 100% do meu rebanho a cada 3 meses, né, a cada 90 dias. Então, geralmente tem protocolo sanitário, então tem animais quando chegam que aí eu uso um tipo de medicamento, né, de vermífugo, e aí eu não gosto de repetir princípio ativo, então gosto de alternar esses princípios ativos. Então, assim, essa rastreabilidade eu consigo saber naquele animal quando ele tomou algum Os medicamento, aspectos algum vermífugo, sanitários. isso quando ele tomou o vermífugo a última vez, qual que foi o vermífugo que ele tomou. Então, assim, isso é fundamental para mim. E o que todo mundo tem medo, que vamos dizer, que é esse monitoramento, né, que saber de quem eu compro, ele é fundamental também para mim nesse caso, porque eu consigo ter um levantamento de dados, né, para saber quais são os meus melhores fornecedores. Sim, Então, eu acho que o mundo está mudando muito para isso, né? Essa questão digital e essa questão de números, né? Você tem que estar bem de atento indicadores, né? Essa de eficiência indicadores. mesmo de produção. Isso é. Então, eu acho que isso é o futuro, não tem como a gente escapar. Eu não tenho aqui em mãos agora para poder falar, para poder ver, mas as pessoas, toda vez que a gente vai falar sobre rastreabilidade, né, e aí todo mundo, mais ou menos igual você falou do couro, né? Você não ferra para poder valorizar o couro, aí todo mundo fala, mas o frigorífico não me paga isso. Mas você também nunca fez isso.
Então você fica naquela discussão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então o frigorífico não te paga porque você não tem, e você não tem porque o frigorífico não te paga. E aí, nessa discussão, realmente nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, né? Então eu acredito que a gente tem que fazer por melhorar o produto. Não é nem por questão de, porque vai me pagar mais ou não, mas você começa a melhorar o produto, então a chance de você ganhar mais por aquilo, de receber mais por aquilo, ela é muito maior. Se você não melhora nada do seu produto, a chance é zero. Né? Com Você já certeza, Mauro. parte desse princípio. Né? Com certeza. A rastreabilidade também é o seguinte, não é nem o que o cara vai me pagar. O que eu sei é que o mercado quer. Então eu levo para isso. Mas o que mais eu ganho na rastreabilidade é a gestão do meu negócio. Sim. Né? Então essa gestão, vamos dizer, isso é Mastercard, não tem preço. É você saber realmente o que você está o que você está fazendo, quais são os seus melhores fornecedores. Quando você passa, igual nos últimos 3 anos aí, nós tivemos uma dificuldade muito grande para a reposição. Então, assim, você teve um aumento no preço dessa reposição. Quando você sabe, né, quem são os seus melhores fornecedores por ganho de peso dos animais, então você tem condição de pagar melhor do que para um ou para outro, né, para o fulano, porque o gado dele é melhor, mas você consegue medir aquilo, mensurar aquilo. E o custo dessa rastreabilidade, né, que é brinco e boto, e aí os programas mesmo, eles são muito baratos perante outros custos que a gente tem. Não são eles o que inviabiliza o negócio. Nós temos vários outros custos aí de insumo que vem subindo muito, né, que é muito mais pesado do que isso. Então, eu acho que, na verdade, é mudança mesmo, quebra de paradigma, e a gente realmente fazer o que é preciso fazer. Com certeza, tem muitos comentários aqui, inclusive tem aqui da Beia Consultoria dizendo que, além disso, a marcação a fogo aos animais, os animais perdem peso porque é um sofrimento desnecessário. E é verdade, quando a gente pensa que o animal está em estado de estresse, cortisol alto, imunidade baixa, ele fica muito mais suscetível a doenças, a tudo isso, com certeza. Também estão perguntando aqui se houve na Orvalho um período de transição do método de identificação. Na verdade, o que a gente fez? Quando a gente fez essa mudança aqui, eu chamei toda a equipe, conversei com os vaqueiros, a gente falou muito da história, eu não usava brinco, então foi mais esse treinamento de como fazer o furo, como fazer a tatuagem, que a gente continua fazendo, né, Mauro Lúcio? Porque isso. Eu falo que esses processos, eles precisam ser refeitos, relembrados, estudados sempre antes. Então, a gente tem aqui o POP, que é o procedimento operacional padrão. Antes da estação de nascimento, a gente revê todo esse POP. Daí a gente pega o alicate furador, a gente pega o tatuador para olhar como que estão esses equipamentos, tudo isso é feito. A gente faz, estão perguntando também se a gente faz tatuagem em todos os animais. Aqui eu não tenho PO. A gente faz tatuagem em todos os animais comerciais. Isso. Você faz muito isso, esse processo educativo aí. E é fundamental, porque a educação é contínua, ela não para. Agora, uma coisa interessante, né, porque a gente precisa, né, nessas quebras de paradigmas, e uma das coisas que eu acho que para mim é fundamental, eu sou muito cético, então é números, são dados. E aí o pessoal da BEA fez um trabalho aqui para nós, uma pesquisa que é fantástico. E uma das coisas que nós vimos foi a questão, por exemplo, a gente está falando só da marca, né? Mas a maioria das pessoas, os manejos que a gente vê é o seguinte, o cara enche o tronco, põe aquele tanto de animais e sai ferrando. Na seringa, assim, né? Naquele tronco coletivo tronco, lá, né? No tronco grande. O tronco coletivo é um em cima do outro e o pessoal, fazendo a marca.
E aí nós fizemos, por exemplo, foi um ano de pesquisa que as meninas da BEA ficaram fazendo nas fazendas do projeto Pecuária Verde e que levantou muitos dados interessantes, né? E um deles é esse que eu vou te contar aqui, que era, por exemplo, toda fazenda, quando chegava os animais no curral, quando eles entravam, então tinha que marcar a hora que estava entrando, a quantidade de animais, quais seriam os manejos a serem feitos com ele e quem estava trabalhando, tá? E depois, na hora que terminava, então marcava a hora. Então, assim, a gente começou a saber medir o tempo que se gastava para poder fazer cada manejo. E aí começou a monitorar o seguinte: o animal número tal pulou a cerca. Então aí você tinha que anotar. O animal número tal caiu no tronco. Então você tinha que anotar. Então ficava fazendo todas essas observações e essas anotações. E a gente, né, nesses animais, a gente tinha umas pesagens frequentes, assim, algo em torno de 30, 40 dias, ficavam pesando esses animais, que eram os animais que estavam nos módulos intensificados. Então, a gente estava começando com isso, então media-se muito. E aí o que eles descobriram, né, por exemplo, uma delas é o seguinte: o pior ambiente que tem para os animais é nesse tronco coletivo. Tá? Então, todos os animais que têm problema, 80%, 90% dos animais que machucavam ou que alguma coisa era dentro desse tronco coletivo. E aí o que acontecia é o seguinte: todos esses animais que tinham algum problema no tronco coletivo, quando era nos outros 30, 40 dias, quando eles iriam ser pesados de novo, às vezes eles davam o mesmo peso, então, quer dizer, não tinha ganho de peso. Então, o que acontece é que esses animais, assim, a leitura que nós tivemos é que eles sofrem muito naquele ambiente, naquele lugar. Tá? Ali é que ele cai, o outro pisa, o outro coisa, machuca, tem deles que cai para trás e garra na corda, enforca para poder... Tem de tudo, né? Mas o que acontece? Isso reflete muito nesse animal. O animal que sofreu isso, quando ele vai para o pasto, ele passa no mínimo ali uma semana sem comer direito, sem beber direito. Para se recuperar, ele leva muito... no ganho de peso. Então, com certeza. Reflete direto no ganho de peso. Reflete direto, e aí a marca, Mauro. Aí a marca era... Eu já tinha abolido a questão da marca de tronco, né? Primeiro, por causa do local. Eu queria... já fazia mais de 5 anos que eu já só ferrava na perna, embaixo, né, por causa do couro e tal. Já e porque existe uma lei, né? Ninguém sabe, porque existe desse existe essa lei de 1965 que fala o local certo, que é na linha imaginário, embaixo, então, mas ninguém respeita a lei. Inclusive, um exemplo aqui é o local que a gente faz a marca da brucelose, é um dos locais mais doloridos que tem. É o mais dolorido, porque tem muitas terminações nervosas. Então, é um local muito ruim para se fazer a marcação a fogo. Eu acho assim, que até é falta de informação, falta de conhecimento, né? Se você for falar de marca da brucelose, eu era menino quando a gente já marcava isso desse jeito. Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa de evoluir. E o que mostra para nós são esses estudos, são as pesquisas, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Matheus e tenho uma inveja muito grande sua, porque você ainda está trabalhando com ele lá até hoje, mas não tive essa. Mas é de invejar mesmo, vai, Mauro. Olha, Mauro, isso é de invejar mesmo, viu? Pois então, assim, mas foi fantástico esse trabalho, e principalmente, né, que é muito em cima de pesquisa, é muito com em cima certeza, de dados, é isso. E isso a gente não pode abrir mão negar disso. a ciência, com certeza. Nós não podemos aqui a gente
a gente fez uma outra pesquisa, inclusive foi com o Grupo Ético e com uma faculdade da Suécia, de Uppsala, justamente da marca da brucelose. E a pesquisa era bloquear a área das bezerras na face, só que era um manejo muito difícil, porque bloqueava, depois tinha que passar de novo e daí marcar. Só que o manejo por si, só ele, já era estressante, porque passava uma vez, bloqueava, passava outra vez. E é difícil, vamos falar, é difícil fazer essa marca da brucelose, porque tem que ter um vaqueiro segurando aqui a face além da pescoceira, tem que ter um vaqueiro segurando a face do animal. Não é um manejo fácil. Você pode pegar o olho, é difícil para que a marca seja feita. Ele é complicado. Bom, Carmen, por mim, eu ficava à noite, né? para poder falar sobre várias coisas. Mas como eu tinha te prometido 30 minutos, e aí eu nunca ia fazer isso com você em 30 minutos, né? Nós já estamos 50. Nós já estamos 50. Então, mas eu queria ter a oportunidade, né, de ter esse privilégio mais vezes e a gente falar de mais coisas, a gente conversar. Mauro, com o maior prazer, eu vou adorar falar com você sobre qualquer tema que você quiser. Nós tínhamos que falar sobre quando ouvir a voz da terra, nós precisamos de dar uma palhinha nisso aí. Você viu, foi para dois festivais de cinema. Pois você está de parabéns, é um show. De cinema. Pois é um show. Nós estamos de parabéns. Nós, porque eu fui levado, né? Mas está tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que eu aprendi nesses últimos tempos que a gente tem que ter conexões, né? Conexões é que fazem a gente sair, né? Mudar a frequência, evoluir, aumentar a frequência. Então, essas conexões são fantásticas. E eu quero te dizer que eu sou muito grato em ter a sua amizade, em ter a convivência com você, embora muito pouco, mas eu sou muito grato e tudo que nós já fizemos juntos, tudo foi de muito sucesso e é muito bom. E aqui dentro de casa é você que manda, né? Você tem gente que só fica te modelando e tal. Então, você aqui, você é de casa já. Ai, Mauro, eu que sou grata. Eu que sou grata de ter amizade sua, da sua família. Isso. Então, eu queria te agradecer muito, foi ótimo. E queria ter a chance de a gente fazer isso mais vezes. E sinceramente, eu vejo o teu trabalho como algo focado nisso que nós estávamos falando, através da pesquisa, através da ciência, e realmente é um melhoramento. E realmente, isso tudo, quando a gente vai melhorar ou fazer o diferente, né, às vezes algumas pessoas, né, gostam, mas também algumas não gostam. Mas faz parte, né? Faz parte, né? Faz parte. E eu estou fazendo uma série porque eu sou apaixonado por pecuária, amo isso que eu faço, e eu quero fazer uma série de lives falando realmente sobre isso e, às vezes, trabalhando com algumas coisas polêmicas, né? E que as pessoas acham essa questão da marca, acham que é uma questão polêmica também, mas eu acho que a gente tem que reduzir mesmo, se possível, acabar. Eu também penso dessa maneira, e eu acho que a gente tem que trabalhar, levar o conhecimento, falar com as pessoas, mostrar. E isso que você faz, que você passa para todo mundo, você abre a sua casa, você abre a sua fazenda para que as pessoas conheçam o teu trabalho. Então, eu acho que é por aí e você está de parabéns.
nós fazemos, né, Mauro? Que nós fazemos. Eu acho que esse é o caminho, concordo com você. É um mundo que a gente vive de muito dinamismo, é um mundo muito rápido, veloz, de muita informação. As pessoas são muito conectadas. Hoje todo mundo tem um aparelho, hoje todo mundo escuta, todo mundo participa. E eu acho que o respeito acima de tudo, quando a gente faz as coisas com respeito, é um outro viés que se tem de uma produção, não importa qual seja ela. Eu acredito muito nesse caminho. Eu acho que é evolução. E aí, evolução, é isso aí, é um processo evolutivo. A gente está na moda. Quando a gente está na moda, Mauro. Quando está evoluindo, está na moda. É isso aí. Então, Carmen, muito obrigado. Tá? Obrigada a você, Mauro. Foi um prazer enorme. Prazer, tá? Tiveram muitos comentários. Eu queria agradecer também a participação de todos vocês. Olha, tiveram tantas pessoas falando de você, Mauro, aqui. Olha aqui, Guilherme. A gente vai tirar uma foto e você pode postar uma foto nossa. Pode postar. Agora, só não vale ele cortar, colocar só a sua e me tirar. Aí não vale. Esse gaúcho é levado, viu? Ele quer saber quanto que eu te paguei para poder fazer uma live contigo. Porque... Ele mandou ovo de Páscoa, ele mandou um monte de ovo de Páscoa. Então, você tem que voltar, viu? No Pará. Eu vou voltar, Mauro, eu vou te contar tudo, eu vou voltar logo, mais rápido do que você imagina. Então tá ótimo. Então a gente vai estar te esperando, tá? Muito obrigado, tá? Obrigada a você, a todos Mauro. que nos acompanharam aqui, que estiveram aqui com a gente. Eu sei que a maioria veio por sua causa, mas está tudo certo. Mauro, eu tô junto, estou conectado, estou indo. Né? Então, eu estou igual o batom, eu estou querendo estar na boca aí, está tudo certo. Então tá, joia. Muito obrigado, tá, Obrigada, Carmen? Obrigada, Mauro. Uma feliz Páscoa para você, uma boa para você e para sua família também. Um beijão no Frederico, tá? E ficam com Deus. Você também. Obrigada, Mauro. Muito obrigado e uma feliz Páscoa para todos. Tá? Obrigada. E eu vou cobrar do Guilherme meu ovo de Páscoa, viu? Eu só mandou para você. Eu vou cobrar dele aqui. Então tá, um beijo. Outro, tchau. Tchau.